rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo. As notícias, a edição da UMA com Vítor Mesquita. Vítor, boa tarde. Conhecemos então os títulos em destaque a esta hora. Boa tarde. Vacinação 12-15, mais de 111 mil adolescentes com agendamento. Arcebispo do Luxemburgo apela a um espírito de serviço na Igreja. Mais de 111 mil jovens entre os 12 e os 15 anos já agendaram a vacinação. O número é confirmado por fonte da Task Force à Renascença. Até às 10h30 da manhã desta sexta-feira foram recebidos mais de 111 mil pedidos de autoagendamento para os 2 fins de semana previstos. O Ministério da Educação acaba de anunciar a publicação da lista de colocação de professores, quando falta um mês para o início do ano letivo. A lista pode ser consultada pelos docentes no site da Direção-Geral da Administração Escolar. As listas divulgadas nesta sexta-feira referem-se à mobilidade interna relativa a docentes do quadro e à contratação inicial para os docentes contratados. Uma mulher foi esta manhã atingida a tiro de caçadeira num cabeleireiro na Avenida Dom Pedro V, na Damaia. Fonte da PSP avança à Renascença que o atirador, entretanto detido, fez alguns disparos para o ar na via pública. É desconhecido o estado de saúde da vítima, que foi transportada pelo INEM para o Hospital de Santa Maria. A PSP do Porto foi chamada a intervir para sanar incidentes na greve de motoristas da STCP, em causa profissionais que não estariam a deixar sair autocarros conduzidos por funcionários que não aderiram à paralisação. A polícia diz estar atenta a possíveis incidentes similares ao longo do dia. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, rejeitam a proposta de 15 euros apresentada pela empresa. Devido à greve de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a ANA alerta para a possibilidade de tempos de espera mais elevados nos aeroportos nacionais a partir de amanhã e até ao final do mês. A empresa pede ainda aos passageiros para que, sempre que possível, se dirijam mais cedo ao embarque quando tiverem como destino países fora do espaço Schengen. O arcebispo do Luxemburgo desafia os peregrinos de Fátima a colaborarem mais com a Igreja. Na homilia da missa conclusiva da peregrinação internacional de agosto ao santuário, elogiou o contributo dos migrantes para o desenvolvimento dos países que os recebem. Sublinhou ainda a necessidade de viver em espírito de serviço. Teresa Paula Costa. O cardeal Jean-Claude Ulrich destacou o exemplo de serviço de Maria ao aceitar a missão de acolher Jesus como seu filho numa altura de grandes dificuldades materiais, para apresentar como um modelo a seguir, primeiro na família, depois junto dos mais próximos. Apelo-vos a largar este espírito de serviço aos vossos vizinhos, às pessoas com quem vos cruzais habitualmente, aos vossos amigos. Por que não roubar tempo ao tempo para visitar os irmãos doentes ou idosos? Mas também na Igreja, frisou o cardeal. As paróquias precisam de homens e mulheres, jovens e adultos, dispostos a servir o Evangelho e o próximo. Na catequese, não é necessário ter um doutorado em teologia, mas uma fé viva é bem mais importante e fecunda na transmissão da fé aos mais novos ou adultos. Nesta homilia, o cardeal elogiou ainda os imigrantes e refugiados por ajudarem a construir a riqueza dos países que os acolhem e considerou a comunidade lusófona que vive no Luxemburgo como um sinal de esperança para a Igreja. A reportagem de Teresa Paula Costa em Fátima. Agora a volta a Portugal, 8ª etapa a arrancar, um percurso para conferir esta hora com o repórter Pedro Castro Alves. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. A caravana há minutos de Bragança e já fez os primeiros quilómetros desta 8ª etapa. Esta é uma dura jornada de mais de 160 quilómetros que conta com 2 prémios de montanha de primeira categoria na aldeia de Torneiros, em Boticas, e no final de 10 quilómetros de subida até ao alto da Serra do Laroco, que é o segundo ponto mais alto de Portugal continental, onde está a linha da meta. Rafael Reis, da EFAPEL, veste pela 3ª vez a camisola amarela, tem apenas uma curta vantagem de apenas 28 segundos para Alejandro Marque do Tavira e de 33 para Amaro Antunes da WC52 Porto. Está por isso tudo aberto para a etapa de hoje e para a volta a Portugal. A chegada na Serra do Laroco está estimada para as 5h20 da tarde.
Oitava etapa da volta a Portugal para acompanhar aqui na Renascença. Já a seguir, a reação do setor social à posição do Primeiro-Ministro sobre vacinação obrigatória. Os responsáveis do setor social compreendem e aceitam que o Governo não torne obrigatória a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos lares, uma posição assumida em entrevista ao Semanário Expresso pelo Primeiro-Ministro António Costa, que afasta a hipótese por considerar que a recusa de vacinação é muito baixa. Eu acho que não devemos quebrar aquilo que é a nossa regra, que tem funcionado bem ao longo de décadas e que tem funcionado muito bem ao longo desta pandemia. Os níveis de recusa de vacinação são mínimos. E mesmo aqueles que se recusaram a vacinar, presumo que estejam arrependidos. Estou seguro que o deputado André Ventura talvez hoje pensasse duas vezes o que pensou sobre a vacinação. E, portanto, acho que devemos manter esta política e esta orientação e não tenho nenhum indicador que justifique considerar essa hipótese. Primeiro-Ministro António Costa, em entrevista ao Semanário Expresso, ora contactados pela Renascença, os presidentes da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições Sociais e da União das Misericórdias, não se manifestam surpreendidos e até concordam com o chefe do Executivo. Manuel Lemos, da União das Misericórdias, diz que estão em causa, por um lado, os direitos, liberdades e garantias de cada um aceitar ou recusar a vacina e, por outro, a saúde pública, com o nível de vacinação já atingido, concorda com António Costa. A partir do momento em que o Governo considera que do lado da saúde pública, e eu considero com ele, as questões estão protegidas, penso que de facto, como democrata e até respeitando a Constituição da República Portuguesa, faz sentido também proteger os direitos, liberdades e garantias. Claro que se a situação mudasse, obviamente que a minha posição seria diferente, mas neste momento também reconheço que os surtos nos lares e a vacinação em massa estão a ser cada vez menos agressivos e, portanto, faz sentido. O padre Lino Maia, o presidente da CNIS, também diz compreender que seria complicado tornar a vacina obrigatória do ponto de vista legal, ainda assim considera que moralmente quem trabalha com as pessoas mais frágeis devia sentir-se obrigado a uma proteção acrescida com a vacina. Eu compreendo perfeitamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz. Eu continuo a pensar que, como ato de cidadania e moralmente, aqueles que trabalham com os mais frágeis devem estar protegidos, devem estar vacinados. Porque nos lares, e não só nos lares, são pessoas que são muito frágeis, as que lá estão. E, portanto, aqueles que estão lá a trabalhar com eles não só devem ter cuidado com os utentes, como devem estar protegidos para que o cuidado seja de facto maior. Mas pronto, compreendo que legalmente não seja possível. O padre Lino Maia, que chegou a defender o uso de testes de imunidade, uma solução que nem todos os especialistas dão como eficaz, considera que muito provavelmente será necessária uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 e até vacinações periódicas, mas a última palavra será sempre dos especialistas. Repito, também remeto para os peritos, mas terá que se pôr a hipótese de uma terceira dose da vacina. E vamos ter de habituar à ideia de uma vacinação periódica. Penso que ninguém escapa. Sobre a atual situação nos lares, o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, diz que neste momento está controlada, desdramatiza os surtos que ocorreram recentemente, sublinha contudo que é preciso estar atento. É evidente que estamos todos atentos, porque ninguém está livre de uma, Deus queira que não, já estamos todos fartos disto, mas que haja uma nova variante ou uma coisa assim, que obriga todos a repensar as questões. Em boa verdade, nós tínhamos há dias, mas estão completamente controlados, 2 surtos grandes. Os outros eram surtos muito pequeninos, 2 pessoas, 3 pessoas, e portanto vamos ver como é que as questões evoluem. As reações dos responsáveis máximos da União das Misericórdias e da CNIS à declaração do Primeiro-Ministro em entrevista ao Expresso, António Costa afastou a hipótese de tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para os trabalhadores da saúde e dos lares. Notícias sem atualização em rr.sapo.pt. Boa tarde.